O Luciano pediu para falar sobre ousadia. E eu cocei a cabeça e falei, será que esse é o tema para mim? Pensei em algumas coisas e, como ele não sabia se eu ia falar besteira ou não, ele nem pôs a palavra aqui, né, para não correr o risco, né? Mas, desde ontem, ouvindo todos que falaram, a minha conclusão preliminar é que praticamente tudo já foi dito. Minha parte ficou a mais fácil. É só fazer a conexão de tudo que foi dito com essa parte do tema sobre ousadia. E vocês vão entender por quê já já. Foi muito interessante pensar sobre isso, porque até um tempo atrás, talvez meses ou anos atrás, eu estava fazendo uma distinção meio equivocada disso, porque, às vezes, a gente fala, algumas pessoas vivem pela fé. E eu olhava assim e falava, bom, e quando a gente toma decisões que são uma besteira, ou a gente pisa na bola, etc., em alguns momentos eu estava classificando isso como ousadia. Bom, até aqui vai a fé. Aí, se eu ultrapasso a linha e piso na bola, eu estou sendo ousado. Mas depois que eu comecei a fazer um passeio na Bíblia sobre isso, a partir do texto proposto aqui, eu comecei a ver de um outro jeito e uma perspectiva um pouquinho diferente daquilo que a Bíblia mostra sobre o que é ousadia. Então, eu vou pedir licença para o Luciano para nem fazer aquilo que eu aprendi lá na Faculdade Teológica também, junto com o Itamir e outros, né, que alguns professores diziam, a pessoa lê o texto, foge do texto e nunca mais volta para o texto. Então, eu nem vou ler o texto, porque eu já não preciso fugir dele, né? Mas eu quero, a partir do texto que foi proposto, fazer um passeio pela Bíblia para vocês entenderem um dos sentidos daquilo que Paulo diz lá em Coríntios sobre a questão da ousadia e a gente poder entender isso de um jeito um pouquinho diferente. Bom, quando a gente pensa em ousadia, a proposta aqui, ou a pergunta foi quando e como sermos ousados na vida e no ministério. Quando a gente pensa de forma rápida nisso, você fala assim, foi quando eu construí aquele grande templo da nossa igreja, ou foi quando a gente fez alguma coisa sem ter dinheiro, e nós fomos ousados pela fé, etc. E, para mim mesmo, isso era meio que uma confusão. Quando que eu agi com fé, quando não? Quando eu fui ousado, quando não? E aí, se a gente olha primeiro o sentido de ousadia, né, o que significa ousadia, isso aqui não, isso aqui eu já falei. Quando a gente pensa na ousadia, o ousado é alguém que possui, segundo o dicionário, essa capacidade de inovação, ou então que é corajoso, ou, em alguns casos, é aquele que é considerado valente. Então, é a pessoa meio que destemida, assim, né? Ele é considerado ousado. De outro lado, uma outra definição que vem do latim mostra que ousadia é fazer algo diferente, ou com foco no futuro. A pessoa ousada é aquela que pensa no futuro, que já está sonhando um negócio grande, fazer um negócio tremendo e tal. Mas, se a gente vai, como, obviamente, todos mencionaram aqui, alguma origem grega de uma palavra ou outra, quando a gente vai para o grego também, a gente... Estou disparando aqui. Okay. Quando a gente vai para o grego, a gente percebe que ousadia é a junção de duas palavras, né? Todo e fala, ou seja, é aquele que fala tudo, ou que faz tudo, ou que vai além dos outros. Então, esse, inclusive, é um dos sentidos lá no texto proposto aqui de Coríntios, 2 Coríntios, quando Paulo fala, eu escrevo com ousadia para vocês, e, se for preciso, eu falo com vocês aí também e tal. É aquele que fala tudo, que faz tudo. Então, todo mundo ficou meio recuado ali, mas ele vai adiante e faz ou fala aquilo que precisa ser falado, né? Tem alguns até mais extremistas, bom, falei, né? E não sabe se foi um estrago ou não, mas falei, né? Bom, esse é um sentido da coisa. Agora, quando a gente começa, então, a dar uma olhada na Bíblia, e eu queria mostrar numa sequência de personagens aqui, rapidamente, um por um, para a gente tirar algumas conclusões.
a gente começa a ver algumas situações de ousadia que dá para a gente começar a fazer aquela divisão entre aquilo que é e aquilo que não é, e vai ser bem fácil para vocês observarem isso. Alguns exemplos já foram citados aqui, como eu falei, eu só estou fazendo a conexão para você entender, pegar o storytelling aqui da coisa. Quando a gente começa lá no Velho Testamento com José do Egito, né, esse texto de Gênesis 37, que já foi mencionado aqui no início, diz que certa vez José teve um sonho. E quando contou para os seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Por quê? Primeiro, porque era algo meio absurdo. Segundo, muito ousado. Mais ousado ainda, vindo de um dos irmãos mais novos, né? Quem é o irmão mais novo aí na sua casa? Deixa eu ver. Imagina se você acorda, sua família, seu pai, sua mãe, mais 11 irmãos na mesa para o café da manhã, e você diz, gente, quero contar um negócio para vocês. Olha, essa noite eu tive um sonho, papai e mamãe vão se ajoelhar diante de mim, e vocês também, queridos irmãos. Não dá nem para acabar de contar, né? Já leva um tapa na orelha e cala a boca aí, seu tampinha. Vai lavar a louça, né? Dá para começar a imaginar o que significa ousadia, né, nessa perspectiva? Bom, se a gente olha sobre essa perspectiva, e aqui eu vou destacar só esse versículo do sonho de José, para fazer a conexão com tudo que aconteceu na vida dele, dali para frente, a gente percebe que isso foi a diretriz para a ousadia. Totalmente. Ele, além do que a Marli falou no primeiro dia, de que ele tinha esse relacionamento profundo com Deus, esse foi o guia quando ele foi quase morto pelos irmãos, jogado no poço, vendido como escravo, revendido como escravo, foi para a casa de Potifar, foi preso injustamente por causa da armadilha da mulher de Potifar, esquecido na prisão. Eu imagino que o tempo todo José estava, mas espera aí, aquele negócio que Deus me falou. Mas talvez não fosse bem essa perspectiva. Ele dizia, uau, não sei que hora que vai acontecer, mas vai acontecer. Talvez muitos de nós diríamos, Deus, você esqueceu de mim? Cadê aquele sonho? Já se passaram 5 anos, 10 anos, 13 anos, e nada. Então, dessa perspectiva, quando a gente olha para José, a gente percebe que ele fala do sonho primeiro para sua família, mas depois ele sofre pelo sonho. Isso é parte da ousadia da vida dele. Depois, o sonho de Deus traz a ousadia para ele enfrentar cada etapa como de escravo a administrador. Você dá para imaginar que você se tornou escravo, não teve como mandar um e-mail para sua família dizendo, estou aqui no Egito, né, me socorre aqui, e os anos se passam, mas um dia você se torna administrador da casa onde você começou como escravo. E depois, quando José recusa se deitar com a mulher de Potifar, gente, foi uma tremenda ousadia. Além da fuga, né, não quero isso, como eu faria isso contra o meu Deus? Na hora você pensa assim, bom, estou perdido, eu vou ser mandado embora, posso ser morto, o cara é da guarda do faraó, ele vai me trucidar, né, eu vou ser conivente aqui para manter meu emprego. Agora que eu cheguei administrador, já tem, sei lá, 10 anos no negócio que eu estou esperando Deus realizar esse sonho. Ele teve que ser muito ousado para recusar se deitar com a mulher do Potifar. Depois, na prisão, você está ali entre os prisioneiros. De repente, você tem a chave da prisão. Não é tão simples assim. Eu trabalhei alguns anos no início de carreira no Tribunal de Justiça e na área criminal. Gente, qualquer situação perto dessa de José, os caras pegam o cara, mata ele para pegar a chave e fugir todo mundo. Não tem essa de, não, você é respeitado, porque, afinal de contas, você já está há 2 anos aqui, né? A gente conhece o seu Deus, sabe que Ele está com você. Não tem essa, gente. Qualquer prisão em qualquer lugar do mundo. E aí, por fim, ele tem a ousadia de chegar diante de Faraó e não só interpretar o sonho, mas dizer, Faraó, senta aqui um pouquinho, dá licença, gente, afasta aí. Deixa eu mostrar qual é o plano.
Mas você estava na prisão há meia hora atrás. Você quer dizer que você vai salvar o Egito? Percebe os lances de ousadia que foram fruto do sonho que Deus deu para ele. Guarda isso aí, vamos fazer igual a Netflix agora. Dá pause, a gente vai para o próximo personagem. Quando a gente olha o próximo personagem, que é Moisés, o texto de Êxodo 2 mostra o seguinte: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu a olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Aí o texto de Êxodo 3, 9 e 10 mostra o seguinte, já uma outra faceta aí da história de Moisés. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. E aí Deus diz para Moisés: vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Quando a gente olha da nossa perspectiva hoje, conhecendo toda a história, é muito fácil a gente fazer uma leitura até meio romântica. Mas imagina você, no lugar de Moisés, deu aquela espiada, não tem ninguém, deixa eu matar esse egípcio, aí daqui a pouco descobrem, mandado de prisão, tem que fugir. Aí ele está lá, anos e anos no deserto, cuidando das ovelhinhas do sogro. Aí Deus aparece e quebra a agenda dele. Fala: Moisés, é hora de voltar para o Egito. Mas, senhor, eu tenho mandado de prisão lá. Não, mas eu vou te ajudar. Não, mas eu não sei falar. Não, mas Arão te ajuda. Não, mas eu não sei isso, não sei aquilo, não sou eu. A hora que eu chegar lá, eu falo que quem foi que me mandou? Daí Deus dá o cartão de visita. Ó, eu sou. Entrega para eles. Né? Foi eu que te mandei. Gente, se imagina no lugar de Moisés. Que dose de ousadia você precisaria para voltar para o lugar de onde você saiu, onde você matou um homem, tem um mandado de prisão, o faraó lembra de você, o pessoal vai te reconhecer e você pode ser trucidado lá. Quando a gente olha para isso, dá para levantar algumas coisas aqui sobre a vida de Moisés e a questão da ousadia. Primeiro é que tem um lance, logo do início, que mostra a ousadia do ponto de vista meramente pessoal. É a ousadia da força pessoal que levou a quê? Morte e fuga. Guarda isso. Essa é a minha ousadia. Eu estou tentando resolver o negócio do meu jeito. Eu sou ousado mesmo, eu não levo desaforo para casa, eu vou resolver esse negócio aqui hoje. Mas isso levou a quê, no caso de Moisés? Morte e fuga. Quando ele passa a operar no modo ousadia de Deus, muda um pouco as coisas. Aí Moisés tem que ser ousado para enfrentar o faraó primeiro, tremendo nas pernas, enfrentar os magos do Egito com uma varinha. Os caras tinham tudo e faziam coisa aparecer, desaparecer, daí Moisés chega com uma varinha para enfrentar esses caras. Moisés tem que enfrentar o exército de Faraó, com a varinha e a palavra. Senhor, pode abrir o mar agora, deixa eu encostar aqui. Além de abrir o mar, depois ele precisa superar os desafios do deserto. Aí sai todo mundo. Aí o pessoal fala: Moisés, mas lá no Egito tinha cebola, e tinha isso, e tinha aquilo. Mas vocês eram escravos, não é? Pois é, mas era tão bom. É povinho, né? Obrigado. Isso. E ainda teve que vencer a oposição no deserto. Vocês lembram dos vários episódios em que ele teve que vencer a oposição? Gente, para tudo isso aqui, esse tipo de ousadia não funcionava. Ele teria sido trucidado. Mas aqui ele passa a viver o modo ousadia de Deus.
em que não é ele que está fazendo, é Deus que está fazendo. E eu estou sendo ousado para enfrentar o faraó, os magos, o exército, o mar, os desafios do deserto, a oposição. Não é porque eu estou fazendo algo que me interessa, mas eu estou fazendo algo que interessa a Deus. Começa a perceber a diferença dos dois tipos de ousadia? Aonde que a sua ousadia leva e aonde que a ousadia, por causa de um propósito de Deus, te leva? Bom, aí dá um pause aqui, Moisés, a gente já volta nele. Se a gente olha para Elias, aqui eu vou ler vários textos para fazer a conexão aí. O primeiro, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Então Elias disse: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. E vocês, aí mais à frente um pouquinho, então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Bom, ao meio-dia, então, Elias começou a zombar deles. Olha só. Ele não é só ousado, ele é snob. Gritem mais alto, dizia ele, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou está ocupado, ou está viajando. Imagina o furor desses caras. 450 e você sozinho. Você é o último profeta que sobrou. E aí ele ainda diz: talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Mas aí, quando chega a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Ele deu uma esnobada, mas ele falou: espera aí, deixa eu colocar as coisas no lugar aqui. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Quando a gente olha para Elias, primeiro ele precisou ousadia para agir sozinho. Lembra que eu acabei de ler? Ele era o último profeta. Sobrou só ele para um caldo final ali, não tem mais ninguém. Do outro lado, tem 450 profetas e mais uns 400 aprendizes ali, esperando. Né? Se Elias matar, a gente assume hoje. Né? Mas morreu todo mundo, não sobrou ninguém. Então, ele precisa ser ousado para agir sozinho. De outro lado, ele desafia um rei e todo um sistema religioso. É você ir, sei lá, para Aparecida do Norte, ou para Brasília, para qualquer lugar aí, sozinho, com aquela confiança assim, vou lá para fazer a obra que Deus mandou. Conhece alguém assim? Percebe a dose de ousadia que não podia ser dele, porque qualquer coisa que desse errado, gente, era o fim. Tem 450 ali em cima de você, doidinho para te pegar e jogar você lá para queimar você como sacrifício. Ele foi ousado, como eu mencionei, a ponto de esnobá-los. Você percebe que dose de ousadia tinha esse cara, mas que não era dele. Ele tinha convicção profunda de que Deus tinha mandado ele fazer aquilo, de que tinha que acontecer uma mudança naquele lugar, que precisava haver transformação profunda de vida e que essas pessoas precisavam entender quem é que mandava ali no pedaço. Bom, dá um pause em Elias. Vamos dar uma olhada em Neemias. No caso de Neemias, os primeiros versos do capítulo 1 diz: quando eu ouvi essas coisas, que era a cidade destruída, as portas queimadas, os muros caídos, eu sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Por isso, o rei me perguntou, um pouquinho mais à frente, por que o seu rosto parece tão triste quando ele vai conversar com o rei? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. E aí, um pouquinho mais à frente, Neemias responde:
E ele acrescenta, então, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar por lá até chegar a Judá. E mais à frente diz que Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados, pois alguém estava interessado no bem dos israelitas. Bom, aqui ele precisa ter algumas características de ousadia que também não eram dele. Primeiro, pedia ao rei algo desafiador. Você imagina assim, ele não era como José, o segundo do reino. Podia ter uma posição razoável, mas vou chegar diante do rei, fazer uma cara de triste, aí ele pergunta, e eu falo, estou precisando aí de uns 5 milhões de dólares, mais ou menos, para reconstruir minha cidade. Percebe? Além disso, ele estava arriscando seu emprego. Bom, se não der certo, acabou, a casa caiu. Ele ia liderar um projeto que ele nem sabia se ia ter apoio. Se chegasse lá na cidade, o pessoal dizia, que é isso, esse cara é doido, deixa ele para lá. Além disso, ele tinha que enfrentar a oposição. Aquela turma dá até nome de escola de samba, né? Tobias e Sambalate, a turma toda, mas era oposição ferrenha o tempo todo. Então, precisava ousadia para construir, para conseguir os recursos, e ousadia para enfrentar a oposição. E, além disso, superar o caos. A cidade estava destruída, o moral das pessoas estava lá embaixo. Então, era tudo ao mesmo tempo. E, além disso, quando chega lá capítulos 8, 9 de Neemias, ainda levar o povo a um novo relacionamento com Deus. Por isso que a construção foi em 52 dias, porque não podia ficar ali anos construindo aquilo. O mais importante, o propósito maior de Deus era levantar primeiro o moral do povo, para depois promover com Neemias e Esdras um avivamento ali, a confissão de pecados, o quebrantamento, o choro, etc., e eles voltarem para Deus. Gente, cada dose de ousadia aqui é gigante. Bom, dá um pause em Neemias agora. Vamos olhar uma outra personagem agora, Esther. No texto de Esther 4, de 12 até 16, mais ou menos, diz que, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que, pelo fato de estar no palácio do rei, ela já tinha se tornado rainha, no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará, pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família, e a família do seu pai, morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então, nos versículos seguintes, Esther manda dizer essa resposta para Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Quando a gente olha para Esther, a gente também vê aqui uma dose de ousadia que não dependia dela. Primeiro, ela precisava ousadia para assumir uma posição. Não dá para entrar na sala do rei se ele não chamar. Então, mas eu vou ter que tomar uma posição aqui e vou assumir essa posição. Segundo, ela ia agir contra a lei. Você lembra que eu dei até destaque aqui no versículo, né? É contra a lei isso, mas ela decidiu arriscar e agir contra a lei, sabendo que poderia perder o pescoço, que é a próxima etapa de coragem aqui. Se eu entrar lá e o rei não gostou, uma rainha já foi. Para ir a segunda é mais fácil ainda. Além disso, ela teve que ter coragem de sair de uma rainha substituta para salvadora do povo. Porque imagina só, se a gente estivesse no lugar de Esther e não conhecesse o fim da história. A primeira rainha foi deposta. Eu fui escolhida. Agora, aposentadoria garantida. Vou ficar quietinha aqui, só faço o que o rei manda, não entro em intrigas do palácio,
né? Vou cuidar dos projetos sociais, vou fazer qualquer coisa, visitar outros países e tal. Pronto. Implicava em ter ousadia para arriscar tudo. E entender que não era uma posição de manutenção, aquela que ela tinha sido colocada, mas de transformação. Dá um pause, Esther. Vamos para Davi. Eu não vou passar todos os personagens da Bíblia, não, tá? Não se preocupe. 1 Samuel diz, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, quando estava escolhendo, né, quem seria o novo rei, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Vocês já pregaram umas 55 vezes sobre esse texto. Depois, logo em seguida, a palavra diz, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu, o gigante. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor esteja contigo. Aqui em Davi é muito interessante a gente observar novamente duas facetas da ousadia. Na primeira delas, ousadia para enfrentar um leão e um urso. Alguém aqui se sente assim como Davi? Se aparecer um leão ali na rua, você vai lá e, né, resolve o problema? Nem de brincadeira. Né? No nosso condomínio, uns meses atrás, acharam um filhote de um tigre, eu acho, que tinha fugido lá, mas todo mundo trancou tudo, e até o pessoal da segurança achar o bicho e resolver. Né? O pessoal não queria nem ver de longe. Bom, então esse é um tipo de ousadia. Mas aí vem uma ousadia em função dessa, maior, para enfrentar um gigante. Bom, o leão é grande, o urso também, mas um gigante que devia ter mais ou menos 4,5 metros, né, não é para qualquer um. E só com umas pedrinhas e um estilingue, pior ainda. Agora, a outra faceta da ousadia de Davi, que aí é humana, está quando ele toma a mulher de outro homem. Tem que ser ousado para isso mesmo sendo rei. Até porque, sendo rei, você sabe que vai ser mais fácil todo mundo descobrir. Mais ainda do que isso, ousadia para mandar matar o marido da mulher com quem você se deitou. E aqui, deixa eu só abrir um parênteses, que eu vou juntar com as considerações finais já já. Eu lembro que uma vez, no Instituto Haggai, o David Wong fez uma colocação muito interessante. Ele falou, a gente acha que a gente corre risco, sendo ousado, por exemplo, aos 20 ou aos 30 anos de idade. Ele disse, não, aos 20 anos você não tem dinheiro, você tem umas moedinhas, tem uns trocados, só, a menos que você seja herdeiro de uma fortuna, mas a grande maioria não é. Aos 20 ou aos 30, você não tem poder. Você pode mandar num negocinho aqui ou ali, mas você não manda em nada. Aos 20, aos 30, você não tem influência. E ele foi descrevendo. Mas aos 40, 50, 60, você pode não ter todo o dinheiro do mundo, mas você tem bem mais dinheiro do que você tinha aos 20. Aos 40, 60, você tem mais poder. Você tem cargos. Você lidera pessoas. Você tem influência. E aí você junta tudo isso em seu favor. Você não se torna ousado porque você diz, não, eu posso fazer qualquer coisa. Você se torna ousado porque você tem algumas ferramentas de poder para manipular as pessoas, controlar a situação e jogar debaixo do tapete os seus erros. Então, eu já vi pastor usando tudo isso. Alguém que se relacionou com uma mulher na igreja, que ela engravidou, que ele pegou dinheiro da igreja para ela fazer o aborto e que mandou para outra cidade para ele não perder o cargo na igreja. Então, minha gente, a gente corre muito mais risco na idade que a maioria está aqui do que quando a gente tinha 20 ou 30 anos de idade. É o caso de Davi. É um tipo de ousadia? É.
mas é a ousadia que vem do ego. E o ego sempre tenta nos dominar e nos enganar. Então, vamos comparando aí, que a gente já vai juntar tudo isso. Bom, aí vamos pular para o Novo Testamento rapidamente. Jesus, Pedro e Paulo. Como vocês já acho que pegaram a linha de raciocínio, eu vou fechar agora com alguns personagens mais rapidamente. Quando a gente olha para Jesus, Pedro e Paulo, Jesus foi ousado, por exemplo, para expulsar os cambistas do templo, dentre outras coisas. Ele ainda não era, talvez, amplamente conhecido, né, ou respeitado, mas você imagina ali, dezenas, centenas de anos de tradição, o cara chega, chuta a barraca e joga e pega chicote. Você vai dizer, mas ele era Deus. Sim, mas ali podia até antecipar a cruz, né? Só com isso aí já dava para ir para a cruz direto. Quando a gente olha para Pedro, ele tem a ousadia de continuar a pregar depois que ele é preso. Quando ele é liberto, não, mas nós não vamos parar de pregar porque essa é a nossa missão. E quando a gente olha para Paulo, mesmo estando preso, a ousadia de confrontá-los. E Pedro também. Pedro é aquele cara que aponta o dedo para as autoridades e diz, vocês mataram Jesus. A situação já está feia, você não colabora, Pedro. Imagina o advogado dele ali. Pedro, cala a boca, fica quieto, estou tentando te libertar. Você ainda afronta o cara dizendo que ele matou Jesus. Fica quieto. E Paulo, que abriu mão do próprio advogado, não, deixa comigo, eu resolvo aqui. Mas aí ele prega e algumas autoridades quase se convencem e se convertem. Perceba o tipo de ousadia que todas essas situações mostram. Aí você pode dizer assim, bom, mas até agora você só mostrou como que é, e talvez do ponto de vista da ousadia divina. Não, além de Davi e Moisés, que foi assim um en passant, uns errinhos lá que eles cometeram, não tem mais nada ruim assim na Bíblia? Bom, teria centenas de casos, mas como eu quero mostrar a parte melhor, eu vou só fazer um en passant aqui com 4 personagens. 2 deles, a Marli também já mencionou no primeiro dia. Caim, Saul, Ananias e Safira. Dá uma turma da pesada aqui, né? Dá uma quadrilha, aqui dá. Bom, primeiro, Caim, ousado? Ousado. Ousado para matar o irmão porque Deus não aceitou a oferta dele. Imagina, você chega domingo na igreja, foi um sacrifício para você conseguir ganhar R$500 essa semana, aí você pega lá a oferta, chega lá, entrega, Deus está aqui e tal, e Deus, não vou aceitar não. Virou quase um Hulk. Mas tem que ser muito ousado para afrontar Deus. E Saul? Ele começa aquela escalada crescente de inveja de Davi, até que chega ao ponto que ele tem a ousadia de mandar matar Davi, que era o cara que tocava para acalmar ele. E, além disso, uma outra situação de Saul, 1 Samuel 15, ele desobedece a Deus e fica com os despojos naquela batalha com os amalequitas. Samuel fala claramente, destrói tudo, não queima tudo, não traz nada. Não, eu resolvi trazer para oferecer uma oferta para o Senhor. O cara tem que ser muito ousado para fazer essas coisas. E, como já foi mencionado, só estou fazendo a conexão, a ousadia de Ananias e Safira tentando enganar os apóstolos e o Espírito Santo. Imagina assim, está aquele dia de poder na igreja, o céu baixou, o Espírito Santo está ali, está todo mundo quebrantado, diz, tive uma ideia. Vou lá na frente entregar a oferta, mas é só 10%, tá? Não, 5%, melhor 5%. Né? A gente disse que foi o valor todo, nós vendemos bem, conseguimos uma comissão extra e tal. Mas que ideia! Eu acho tão incrível que o diabo consegue enganar eles com aquilo que era deles. Eles não precisavam vender, eles não precisavam dar, ninguém falou nada, mas eles tiveram essa ideia absurda e ousada, que nasce aonde?
no ego. Bom, nos 3 casos, a gente pode tirar algumas prévias aqui. A ousadia nasceu ou de frustração, ou de inveja, ou de orgulho. Então, existe uma ousadia amarga? Sim. A Bíblia mostra isso. Eu vou ser ousado porque eu estou frustrado com meu irmão, porque que Deus aceita a oferta dele e não aceita a minha. Eu estou irado com Davi, porque que esse cara, né, eu mato 1000, ele mata 10.000, as mulheres dançam por causa dele, o povo festeja, e eu que sou o rei. Ou o orgulho de Ananias e Safira. Tudo isso levou à ousadia. Só que essa ousadia gerou morte, destruição, quebra de laços familiares e inúmeras perdas. Então, aqui foi que eu comecei a fazer a linha divisória, e eu quero, então, entrar nos últimos minutos aqui de conclusão. Eu falei, quando eu olho para todos esses personagens, e vários outros que a gente poderia explorar na Bíblia, eu entendo que existe uma ousadia que brota no meu coração, no meu ego. E eu vou ser ousado. Mas isso só gera, normalmente, destruição, perda, morte, inveja. E quando eu olho para aquela ousadia que eu deveria escolher, que foi a pergunta inicial, então, quando e como a gente deve ser ousado? Aí eu começo, então, a responder a pergunta principal. Qual ousadia, primeiro, não ter? A ousadia que nasce em nós. A ousadia que simplesmente alimenta os nossos interesses, o meu interesse. E esses interesses são dominados pelo meu ego. E qual é o confronto que existe entre o meu ego e aquilo que Jesus mandou eu ser, que é discípulo? Bom, é 100%. Por quê? Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Eu não vou mostrar o caminho para vocês. Eu não sou o GPS que diz, vira à esquerda, vira à direita. Jesus diz, não, eu sou o próprio GPS, eu sou o caminho. Então, vem aqui comigo, eu sou o caminho, está aqui. Mas o meu ego diz, não, é para lá. Aqui entre nós, gente, todos líderes, maduros e tal. Não sei se acontece com vocês, mas comigo de vez em quando acontece isso. Eu acho que eu tenho umas ideias melhores do que Deus. Então, Deus diz, Josué, para cá, eu sou o caminho. Eu digo, Deus, mas o senhor não conhece o povo da minha igreja e tal? O povo é duro lá, precisa disso, precisa daquilo. Então, deixa comigo, Senhor, eu resolvo. E Deus diz, não, Josué, é por aqui é o caminho. Eu digo, mas Deus, olha, eu acho que a minha ideia vai dar mais certo. E nessa briga, chega um momento que não tem mais como esticar. Eu tenho que escolher, ou eu vou por aqui, meu eu, ou eu vou por aqui, o caminho. Eu comecei a perceber que, na questão da ousadia, é exatamente a mesma coisa. Porque quando eu digo eu vou por aqui, eu tenho que ser muito ousado, baseado naquilo que eu acho. Tipo Davi, eu vou cantar essa mulher aí, depois, se der errado, eu mato o marido dela. Percebe? Ananias e Safira, vamos combinar desse jeito, se der qualquer coisa errada, a gente muda a senha na hora, fala outra coisa, só que não deu tempo. Percebe? Quando a gente olha para essa forma de ousadia que a gente não deveria escolher, a gente precisa lembrar que ela começa em nós. Guarda isso aqui. E ela... E ela termina em nós. Ela começa com os meus interesses, o meu ego, e ela termina em mim porque eu sou o maior interessado. O resultado e a glória são para mim. Isso envolve o quê? Alguns exemplos que eu coloquei aqui. O acúmulo, por exemplo. O acúmulo de bens, de dinheiro, de coisas, de diplomas, de, sei lá, qualquer coisa, qualquer tipo de acúmulo. Eu não quero repartir aquilo. Então, começa em mim. Eu vou ser ousado para
abrir uma empresa, plantar uma igreja, começar um negócio, sei lá, subir o Everest, qualquer coisa. No nosso caso, que envolve ministério, eu comecei a lembrar que muitos que escolheram esse caminho de ousadia querem um ministério com holofote para si próprios. Mas é ministério. Mas quem que está na frente? É Deus ou é você? Percebe? Tem muita gente fazendo ministério com ousadia para que o holofote acenda-se sobre ele. Ou fama, inclusive no ministério. Então, não quero gastar tempo mencionando cases, mas você lembra, só não peca, tá? Lembra aí de um case ou outro, mas, né? Você lembra de um monte de gente que talvez esteja nessa categoria. As coisas começam com ele e terminam com ele. Eu me lembro que lembrei de um case só aqui, uma vez um pastor brasileiro me pediu para apresentar para uma pessoa nos Estados Unidos e tal, e eu fiz a conexão, dizia, daqui a pouco o cara está mandando foto da família, e mais isso, e mais aquilo, e mandou pedir $1 milhão porque ele queria construir uma igreja desse jeito, daquilo. Eu disse, cara, você é maluco? Primeiro porque eu botei meu nome no negócio para te apresentar, o cara nem te conhece, o cara acha que eu estou referendando você. Agora você vem fazer um monte de besteira dessa. Então, esse é o tipo de ousadia que a gente deveria rejeitar. Por quê? Porque nós, nesse caso, tornamos a ousadia humana em ambições justificadas. Você olha, às vezes, para um pastor, nossa, que grande pastor, que grande igreja, tudo é grande, né? Era simplesmente uma ambição que ele precisava justificar por meio do ministério. Ele podia ter sido empresário, podia ter sido qualquer outra coisa. Essa ousadia humana, ela promove, às vezes, mudanças radicais, mas a ousadia vinda de Deus, ela promove transformações radicais. Olha para todos os casos que eu apresentei: José, Moisés, Davi, Esther, Neemias, Jesus, Pedro, Paulo. Ninguém lutou por coisas próprias. Eles lutaram pelos propósitos de Deus, pelas coisas do reino. Eles deram a vida, na verdade, por causa disso. E é por isso que não ocorreram simplesmente mudanças, mas transformações radicais na vida das pessoas e na sociedade. O Andy Stanley, nesse último Global Leadership Summit, ele falou um negócio muito interessante, que, citando um autor ateu, ele falou assim, esse cara, eu não lembro o nome dele agora, mas esse cara escreve o seguinte, que não dá para entender até hoje, 2000 anos depois, como é que um grupo de pescadores da Galileia revoluciona o mundo com o Império Romano no comando. Os caras começaram ali numa vilinha que tinha, né, poucas casas, e daqui a pouco o negócio revoluciona o mundo e o Império Romano não consegue controlar isso. Isso é transformação radical. E, de outro lado, essa ousadia humana normalmente é fruto da nossa compulsão, mas a ousadia divina é fruto de propósito de Deus, propósito de transformação. Então, Deus tinha propósito com cada um desses personagens que eu mencionei para vocês. E aí vem a pergunta, então, que ousadia ter? A primeira nasce em nós. Essa nasce em Deus. A ousadia que nasce em Deus termina em Deus. A ousadia que nasce em Deus cumpre um propósito de Deus, como a gente pode ver na vida de todos esses homens e mulheres. E aí, dá para você fazer a conexão, né, com tudo que já foi falado aqui, com generosidade, com intimidade com Deus, com igualdade, com... Por quê? Porque é parte do pacote. Não tem como você ser ousado em nome de Deus ou para cumprir um propósito de Deus sem essas outras características. Você não é simplesmente um cano vazio por onde passa isso. Você é um ser humano que Deus escolheu para manifestar por meio de você, usar você como ferramenta do propósito dele. Por isso, um garoto com umas pedrinhas na mão e um estilingue olha para um gigante e diz, ah, rapaz,
Está nas suas últimas horas. Na verdade, últimos minutos, que daqui a pouco eu vou te abater. É por isso que um jovem sonhador de 17 anos senta com a família e diz: eu não sei o que vai acontecer direito, mas lá na frente a gente se encontra, porque Deus vai me usar para salvar vocês. E assim vai. A ousadia, nesse caso, é para falar o que Deus vai fazer. Lembra que no início eu usei a expressão lá do grego, falar tudo? Então, aqui ela se aplica bem. É você falar tudo que Deus vai fazer. Como Elias foi usado para fazer isso, como Neemias foi usado para fazer isso, como Esther foi usada para fazer isso, e como tantos outros homens e mulheres ao longo da palavra. É em prol de Deus, em prol dos que Deus quer abençoar. Ninguém ficou com nenhum centavo, nenhuma riqueza, nenhum prédio, nenhum império. José não lançou a revista José S.A. para governantes. Vou ensinar para vocês como é que governa. Porque tudo tinha a ver com abençoar as pessoas, transformar as pessoas. Por isso essa ousadia tomava conta deles, para fazer aquilo que Deus queria. E essa ousadia não só começa em Deus, mas ela termina em Deus. Ele é o interessado, o resultado é dele, a glória é para ele, tudo é para ele, como já foi mencionado também aqui. Nada em benefício próprio. A vida desses homens e mulheres que eu mencionei se tornou parte da missão de Deus. Por que eu vou ser ousado agora? Bom, porque eu tenho que cumprir um negócio que Deus me pediu, e não tem opção. Você lembra, Mardoqueu, falando para Esther, se você não se posicionar, Deus vai fazer, você vai perder a bênção. Então, essa ousadia começa em Deus e termina em Deus, porque tudo começa nele, passa por ele, ele nos usa como parte da ferramenta para executar aquilo. Ele poderia fazer sozinho, mas ele dá o privilégio de a gente ter uma ousadia que não é nossa para cumprir o propósito dele. E se eu quiser pegar um pedacinho, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, qual ousadia escolher? A ousadia que requer ajustes na minha vida. A ousadia que requer que eu ajuste a minha vida a Deus. Que eu entenda que o ápice da minha ousadia é só o chão de Deus. Você pode dizer, não, mas eu sou ousado, deixa comigo. Meu amigo, minha amiga, o ápice da sua ousadia é só o chão de Deus. E é interessante observar que a nossa ousadia está sempre na nossa agenda, seja ela do tamanho que for. Mas a ousadia de Deus não está na nossa agenda. Davi não pôs na agenda, dia 21 de junho, matar um gigante. Esther não pôs na agenda, dia 15 de julho, entrar na sala do rei sem ser chamada. A ousadia de Deus entra na nossa agenda. E é por isso que eu comecei dizendo ali que a gente tem que se ajustar a Deus. Eu ajusto minha vida a Deus para cumprir aquilo que Ele quer. E aí o contraponto disso é exatamente o nosso ego. A ousadia do nosso ego nasce no nosso coração, passa pela vida das pessoas que a gente usa para atingir os nossos objetivos e termina em desastre. Caim, Saul, Ananias e Safira, mas a ousadia de Deus nasce no coração dele, passa por nós, que somos instrumentos, e termina com a transformação e bênção das pessoas. Não fica nadinha para nós. E se alguém ousar querer ficar com um pedacinho, como eu já falei, vai dar ruim. Então, eu queria mostrar uma última coisa. Eu lembrei de uma expressão que o Luciano usou desde a primeira vez que a gente se encontrou, que é a vida substituída, substitutiva, que o Fermata enfatiza bastante. Eu falei, acho que é isso. A gente precisa descobrir a ousadia substituída. É a ousadia de Deus que substitui a ousadia do meu ego.
É a glória de Deus que substitui a glória que eu quero ter quando eu sou ousado em alguma coisa. É o interesse de Deus ou o propósito de Deus que substitui o meu interesse quando eu sou ousado em alguma coisa. E aí, gente, se aplica a todas as categorias aqui, todas as áreas. Pode ser ministério, pode ser empresário. Quando eu estava refletindo aqui, eu lembrei de um empresário amigo nosso que é muito ousado, mas já quebrou 4 vezes e, no momento, está meio ruim das pernas. Mas ele acha que é ousado. Não, isso aqui a gente resolve, pode deixar. Eu vou pegar dinheiro aqui, vou investir ali, parará. Mas ele não entendeu ainda o que é ser discípulo de Jesus, o que é substituir a ousadia que ele tem pela ousadia do Espírito de Deus. E aí a gente precisa entender que nós não vamos fazer grandes coisas para Deus, mas Deus é que fará grandes coisas por meio de nós. E existe uma diferença brutal entre as duas coisas. Eu lembrei disso porque eu imagino que muitos de nós fomos criados numa escola informal que dizia: você vai fazer grandes coisas para Deus. E eu cresci com isso. Nossa, você é o cara, tá. Até que Deus deu a primeira puxada de tapete, depois de uns 15 anos de ministério, levou a gente para um outro lugar. Minha primeira sensação foi assim: nossa, eu estava no centro dos holofotes, eu fui considerado o homem do ano na denominação, recebi parabéns pelos relatórios, agora eu vou morrer aqui nessa cidade, ninguém vai me convidar para mais nada, esqueceram de mim. E, na verdade, foi exatamente o contrário, foi parte do processo de substituição daquilo que eu achava que eu fazia, que eu era ousado, para dizer: Deus, o que o Senhor quer fazer, então? Estou aqui. Se for um negocinho assim, nós vamos fazer. Se for um negócio maior, isso faz com que a gente tenha que entender que, no caso dos personagens que eu mencionei, José pensou que ele ia salvar uma nação, mas Deus usou a vida dele para salvar um povo muito maior do que uma nação. Moisés queria libertar os judeus pela espada, mas Deus usou para libertá-los com uma varinha. Não era na força dele. Elias achou que derrotou 450 profetas, mas Deus o usou para mudar um reino. E Neemias pensou que ele estava reconstruindo uma cidade em 52 dias, mas Deus, na verdade, o chamou para o avivamento de um povo. E Esther achou que tinha tirado a sorte grande sendo rainha, mas Deus a chamou para salvar um povo. Davi achou que o seu grande feito foi derrotar um gigante, mas Deus o chamou para ser o símbolo do rei esperado, que era Jesus. Jesus, não por si próprio, mas pelas pessoas, era visto como o rei libertador humano, mas ele foi escolhido por Deus para ser o Salvador eterno. E Pedro achava que ia ser o número 2. Tinha 2 discutindo ali, quem ia sentar do lado direito e esquerdo. Mas imagine que Pedro dizia: bobagem, o número 2 já está escolhido, sou eu. O mestre já falou. Mas ele foi usado para iniciar uma igreja que lá em Atos 18 diz: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. E Paulo pensava que estava fazendo grandes coisas para Deus, sendo um perseguidor. Mas Deus o chamou para a expansão do Evangelho ao mundo. Bom, então qual é o desafio prático? Talvez seja você pensar: qual é o meu ápice e qual é o chão de Deus? Em alguns momentos eu imaginei assim: nossa, eu vou fazer coisas grandes para Deus, e eu preciso ser ousado nisso e aquilo. E as pessoas até pegam lá o verso de Josué, né? Seja forte e corajoso. Eu lembro o dia que a gente foi enviado como missionário e tal. Josué, seja forte e corajoso. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas aí, quando eu cheguei no ápice daquilo que eu podia imaginar, Deus falou: Josué, isso não é nada. Isso é o meu chão. E aí a gente tem que entregar o nosso ápice. Se você acha que é ousado, se você acha que está fazendo grandes coisas para Deus, é isso que precisa ser entregue. Para daí Deus dizer: eu vou fazer coisas por intermédio de você que você nem imagina. Eu vou dar uma ousadia para você que leva a vida, a construção e a transformação, e não aquela ousadia que você talvez tenha,
mas que vai levar à morte e destruição. Eu não sei o que é no caso de cada um, mas eu acho que cada um de nós tem um tipo de ousadia que pensa que está fazendo grandes coisas para Deus. E eu queria, então, desafiar você a orar nesse momento e entregar, seja o que for. Mas, ao mesmo tempo, fazer uma oração ousada. Deus, eu não imagino o que o Senhor vai fazer por intermédio de mim, mas eu quero ser só um instrumento. Que essa ousadia comece no Senhor, termine no Senhor, só passe por mim, que eu não fique com nenhum pedacinho. E que a glória seja tua.